Bora começar esse vídeo de Dia dos Namorados? Já tá filmando. Bom dia, mandiocada! Turma, tá bom dia, mandiocada. Bom dia, mandiocada. Tupã, deixa nós gravar vídeo. Sem lambe-lambe. Que agora senão fica com ciumeira todo mundo. Mandiocada, seguinte. Dia dos Namorados, nós tinha falado de fazer uma live. O que nós resolvemos fazer? Por nós vamos gravar vídeo. Porque depois nós vamos ficar juntinhos, namorando. Dia dos Namorados, para nós poder aproveitar, tá aqui junto mesmo esse momento nosso. E então nós vamos gravar o vídeo. E aí o que nós resolvemos fazer para nós cumprir com a nossa promessa? Turma, quem tiver alguma pergunta sobre a relação nossa, né? Vamos contar muita coisa aqui nesse vídeo também. Deixa nos comentários aí depois. Que aí depois, na hora que nós estiver juntinho de novo, nós vamos fazer uma live para responder as perguntas que vocês mandaram no comentário aqui, né? Pega nesse vídeo, anota as perguntas que fizeram mesmo. Na hora que nós estiver juntinho de novo, nós responde as perguntas. Se nós quiser responder. Ué. Se fizer sentido, a gente responde. Pergunta o que vocês quiserem. Tá. Mas nós respondemos se nós quiser também. É isso. E vamos então, Chuchu? Vamos contar. Turma, falando aqui, acho que de um histórico, nós separamos meio que nos pontos principais para nós poder trocar essa ideia. Como nos conhecemos, como que foi a nossa primeira ficada, como que nós nos reaproximamos, nos reencontramos, né, vamos dizer assim, o término, o tempinho que a gente ficou terminado e quanto a gente reencontrou, reaproximou de novo agora, né? E aí, turma, um ponto que eu acho que a gente quer compartilhar também, porque a gente tem trocado entre nós dois. Como que a gente vem construindo essa relação de verdade mesmo. Pra mim, a gente falou já entre nós também, abrindo um pouco aqui. Eu falo de coração, turma, não é porque tá gravando um vídeo, não, a gente já falou aqui entre nós. Eu acho que é a primeira vez que eu tô construindo uma relação, como eu acredito hoje, num relar de ação com muito respeito e amor. Então, nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos, Chuchu, vou lançar primeiro pra você então. Ai, meu Deus. Como que nos conhecemos? Como nos conhecemos? Eu acho que a gente se conheceu desde a infância, né? Não tem assim... Eu pelo menos não tenho uma primeira lembrança, assim, do dia que eu te vi, da primeira vez. Porque, assim, é cidade pequena, né? Então, a diferença de idade é pouca coisa. São 2 anos, né? Que eu sou mais Menos velha. um pouco que 2 anos. Né? Que eu sou mais velha que você. Então, acaba que os amigos eram muito em comum, né? Então, a gente meio que cresceu mesmo junto. A escola era a mesma, apesar de não ser a mesma turma de escola, assim, de série. Mas a escola já ser a mesma, os amigos em comum, então assim, as festas, os encontros... Cidade pequenininho, mesmo ponto de encontro de final todo de mundo. semana que ia pra praça todo mundo, então não tinha muita opção, muita separação assim das turmas, né? Acabava que era tudo a mesma coisa, né? E nós também, turma, até brinquei com a Luísa mais cedo. Apareceu o Tupã enfiando na frente toda hora aí. Nós temos um certo grau de parentesco por parte paterna. Não duvido que quando eu nasci também lá, era criança, as mães colocaram um perto do outro e o outro. Então pode ser que desde essa época a gente já se conhece. Pode ser. Tupã, dá um espacinho. Dá um espacinho pra Maia. Ele tá tarado na Maia, Dia dos Namorados. E a primeira ficada? Agora eu vou puxar pra mim então também, depois você traz suas lembranças. Porque a sua é melhor A que minha a é minha. melhor. Pior que assim, não lembro também exatamente como que foi a gente conversar ali pra primeira vez que a gente ficou, se beijou mesmo. Eu acho que foi ali para uns 15, 14 anos, 15 anos, 16 no máximo, mês de adolescência ali mesmo. Teve um bailinho num sítio de um pessoal da família, de uns amigos nossos, e ela tava lá também, a turma toda. Dá um espaço pra Maia, cara, tá chato. Ué. Não, sossega. Relaxa. E não fica me olhando com essa cara de boba, não. Vocês dois. Mas enfim, turma. Agora acho que eu... deixa, Tupã. Não, tá chato. Vem aqui, deita aqui. Faz carinho não, Chuchu, senão perde o rolê. Vem, deita aí. Pronto. Sossega, pirulito. Resolvido.
Até bufou. Até suspirou. Enfim, vou voltar. Essa primeira ficada foi nesse bailinho na roça. E eu lembro que a Luísa tava com uma amiga dela num degrauzinho, uma parede aqui do lado, o degrau, as duas sentadas. E aí eu falei de passar por lá de lá. Nesse momento a gente já tinha se dado uns beijos ali antes. E eu falei que queria passar por lá de lá. Na hora elas falaram pra mim assim, não, peraí, de levantar. Eu falei, não precisa não. Segurei na parte de cima do murinho, pulei por cima delas. Só que na hora que eu pulei, a mão esquerda veio lambendo a nuca dela. Tomei um tapão na nuca. Acertei um tapão sem querer, com a parte traseira da mão voltando assim, pegou na nuca dela. Nossa, fiquei todo sem graça. E agora quando a gente... de ficar, né? Tinha acabado de ficar. E aí quando a gente foi se reaproximar agora, eu relembrei disso tudo, fui contar pra ela. Ela que tomou o tapa, nem lembrava. Eu só lembro da parte boa, né? Da gente ficando. Da parte ruim do tapa, não lembro. Porque eu realmente, eu fiquei totalmente desconcertado. Quis mostrar, tipo, deixa comigo. Sou bom. Nossa senhora, fiquei sem graça mesmo. O que você lembra dessa época? Não, eu não lembro muita coisa, né? Nem do tapão eu não lembro. Então eu lembro só mesmo da gente ficando. Não lembro também quem que partiu a iniciativa. Não lembro, você lembra? Não sei, não. Mas eu lembro que a gente... E ficou uma vez só, né? Foi uma vez só, não foi? Foi uma vez só que a gente ficou. Acho que foi só nesse bailinho, né? Foi só nesse dia mesmo. Mas aí depois a gente, já continuando, né? Pode continuar? Você tem mais uma coisa para Pode. Aí, o que nós queríamos trazer depois, então essa foi a primeira ficada, né? Então como a gente se conheceu, a primeira vez que a gente ficou na vida, que foi essa única vez com o tapão. Tapão. E aí depois a reaproximação nossa. Deixa por conta sua. Depende do que você falar, eu incremento a história contando. Na verdade, depois a gente meio que perdeu o contato, né? Porque eu saí daqui de Pedralva com 17 anos. Eu fui fazer faculdade fora já. Então, foi muito pouco tempo depois, a gente já meio que perdeu o contato. Perdão de cortar, continua. Enfim, não tinha muito isso de Instagram, de Facebook, isso naquela época, né? Tinha... Tivesse Orkut, MSN. Mas assim, pra você acompanhar a vida da pessoa, que nem acompanha hoje em dia, que você vê uma foto, você sabe onde a pessoa tá morando, você sabe tudo que ela tá fazendo. Então, naquela época não tinha muito disso. Então, eu nem sabia pra onde você tava, eu acho. Não sei se você sabia também pra onde que eu tava. Perdeu o contato mesmo. Perdeu o contato mesmo. Mas aí depois que veio o Instagram, Facebook, essas coisas, a gente se seguia nas redes, né? Não sei também desde quando. Também a partir de quem. Não sei. Quando criou rede, aparece as sugestões ali, Pedralva, mesma região. E deve ter... Mesmo que de vista, né, a gente vai adicionando todo mundo, né? Mas daí eu vi que você tava morando aqui em Pedralva de novo, né? Eu tinha visto no seu... Eu tinha visto no seu Instagram que você tava pra cá de novo, já vi que você tava aqui em cima, na roça, tudo. E eu tava ainda trabalhando, né? Trabalhava ali no mundo corporativo, mas já tinha vontade de sair também disso tudo. Então, que eu me lembro, né? Já começou a surgir um certo interesse, assim. Não sei, surgiu um interesse. E eu vi os seus stories, respondi alguns stories seus, tipo, pra puxar assunto, sabe? Quando você responde certa pessoa meio despretensioso, mas com alguma pretensão. Só que a pretensão não tava clara, ela só respondeu. Só respondia, tipo, postava foto de paisagem, falando, nossa, que lindo, sabe? Aquelas coisas sem pretensão nenhuma. Mas enfim, aí você sempre respondeu normal também, sem nenhum interesse aparente também. E eu ficava nessa, né? Será que é recíproco? Será que não é? Ainda ficava nessa dúvida. Até que, numa das passadas minha, tava solteira na época, isso foi 2020, final de 2020, começo de 2021. E eu solteira na época, porque tinha o Tinder, né? Assustei com a mão da sua mãe. Tupã, dá espaço pra nós. Daí, quando veio uma das passadas minha no Tinder, apareceu a fotinha desse bonitão aqui, coisa linda da minha vida. Daí eu falei assim,
Agora é a minha hora, né? De demonstrar real interesse, né? De realmente mostrar, né, que eu tô interessada. Aí fui, dei like nele no Tinder, né? E fiquei assim, não deu match na hora. Falei, beleza, fiquei ali na minha, né? Quietinha. Falei, pode ser que eu apareça pra ele ali qualquer hora, né? Vamos ver se é recíproco ou não. Agora eu vou ter a certeza. Aí, agora aconteceu essa parte. Não, você tem que continuar agora. Não, Você conta como chegou pra você tudo, como você se sentiu. Não, agora você que viu meu like lá, como é que foi pra você? Turma, quando eu criei o Tinder, sabe aquele negócio ainda com certo preconceito mesmo com o trem? Então eu lembro que eu fiz a estratégia de pegar o Tinder, eu joguei a quilometragem mínima, e a Luísa estava morando em Itajubá nessa época. Então eu joguei no mínimo que dava ali, porque quando aparecia alguma coisa ali pra mim no Tinder, tipo, era alguém que já tinha curtido, que eu via que estava muito além da distância que eu tinha marcado e tal. E aí, teve um dia apareceu para poder assinar o Tinder com tipo aquele veja quem te curtiu, um negócio assim. E aí aparece um monte de fotinhas, só que tudo embaçada. Só que dá para ter uma ideia, principalmente se tá usando a mesma foto do Instagram. Era a mesma foto. Eu bati o olho na foto dali embaçada e falei, é a Luísa. Tirei um print daquela tela ali, já fui no Instagram dela e falei, por acaso você deu um curtido, um like em mim no Tinder? Aí você conta como é que você, na hora que você viu a mensagem minha, como é que você ficou? Porque ela respondeu depois de um tempo, por acaso dei sim. Por acaso dei sim. Segue aí, Tupã. Tupã, relaxa, por favor, deixa nós gravar aqui. Tá chato pra nós e chato pra Maia. Não dá bola pra ele. Que jeito. Relaxa. Parou. Tá chato. Pronto. Vontade de apertar. Aí, quando eu vi que ele respondeu lá pra mim no Instagram, nossa, eu certeza que eu já fiquei roxa de vergonha sozinha ali, de ter visto. Você viu na empresa que você falou, eu tava trabalhando, eu recebi a notificação lá do direct seu. Falei, Jesus amado, que vergonha! Que vergonha por quê, né? Se eu tinha dado like no Tinder era pra isso, né? Não, acho que Mas é que eu não esperava receber você falando pelo direct, assim, né? E eu mandei algo assim, tipo... Acho que eu mandei falando, por acaso você me deu like no Tinder, e se deu, vamos conversar por aqui mesmo, que é mais fácil. Foi tipo isso, se tiver interesse mesmo, a gente pode conversar por aqui que é mais fácil. Acho que foi uma coisa assim que você falou. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, falei, e agora o que eu respondo, né? Não esperava aquilo. Esperava o quê, né? Eu dei like no Tinder, né? E daí eu falei que sim, né? Que eu tinha dado like sim, que tal, que tinha interesse, que a gente podia conversar assim. E nisso começou, né? A gente conversou mais vezes, a gente trocou WhatsApp, porque até então não tinha WhatsApp. Não tinha seu número. E a gente começou a conversar. E até que você me chamou, a gente combinou, daí eu vim pra cá, no final de semana, né? E aí eu vim pra cá e a gente conversou e acabou ficando, né? E foi muito conversado mesmo, né? Até eu ficar. Nessa primeira ficar a verdade. Nesse reencontro nosso, tá vindo agora, a primeira vez que a gente ficou, antes da gente dar um primeiro beijo, a gente conversou muito, trocou ideia até do que tava sentindo já mesmo, sim, ali de estar junto um com o outro, né? Desde o começo, sempre foi muito conversado. Desde disso de você ter me chamado no Instagram, eu acho que já é diferente, sabe? Vou dar like nela no Tinder então também. Você podia ter muito bem feito isso, né? Podia entrar lá, sabia que eu já tinha te dado like, você ia ver minha fotinha lá. Mas não, desde o começo foi muito conversado, né? De chamar, vamos conversar, se tem interesse. Muito sincero, né? Pra conversa em tudo. Sim, sempre muito aberto pra conversa. Lembrando aqui, eu lembro que tipo, a gente não tinha nem dado o primeiro beijo nesse reencontro. Eu já trouxe pra você tipo, algumas necessidades que eu tava vendo minha. Acabou te deu liberdade pra você trazer algumas necessidades suas. De eu não estar afim de me relacionar só pra me relacionar, só de dar um beijo, uma pegada, sabe, uma ficada mesmo. De contar um pouco dos meus planos, do que eu me vejo de vida, tudo também. Eu lembro que foi... A situação de vida que você tava também, né? Foi tudo conversado, desde a situação de vida que eu tava, você me contou a situação que você tava, suas questões que você tava também. Sim. Então nessa reaproximação já foi muito conversado, essa reficada nossa. Já foi muito conversado. Eu sempre me senti muito
acolhida e respeitada desde o começo. Eu acho que eu sempre me senti muito à vontade para poder falar realmente tudo que eu estava sentindo. Desde o começo, desde a conversa no WhatsApp, desde tudo, assim, antes da gente encontrar pessoalmente. Então eu acho que isso que foi o mais gostoso para mim, assim, essa liberdade para poder falar o que eu tô sentindo mesmo, o que eu tô pensando também. Uma liberdade que não só pela forma de relacionamento da reunião que a gente estava fazendo agora. Acho que nessa liberdade de se permitir se liberar também, né, para poder falar. A gente fala isso aí. E agora, turma, eu vou puxar mais para mim esse tópico que foi o término. Isso foi em 2021, né, que a gente ficou um tempo junto. Sim. E aí a gente terminou muito mais por um movimento meu, mas muito conversado entre nós dois também. Eu trazendo tudo que eu estava sentindo no momento. Era um momento muito mais meu, que eu acho que de eu estar num processo de me conhecer, de me amar muito mais para eu poder compartilhar, sabe? E quando a gente terminou, turma, não foi um rompimento brigado nem nada, porque teve muita gente que comentou no vídeo quando a gente fez, que você veio trazer o frete para mim, falando: eu já desconfiava tudo, naquele dia que você estava na casa dela, tinha certeza que você estava junto. A gente não estava junto. Desde que a gente terminou, teve um respeito muito mútuo das duas partes, no espaço tanto físico quanto virtual de troca também. Não que não tinha contato, mas um respeito muito mútuo de respeitar os espaços e ter uma liberdade ainda de falar: não estou me sentindo bem ainda, para a gente poder ter uma conversa mais profunda. E como também depois, que várias vezes a Luísa veio aqui, a gente não estava junto, dormiu aqui, a gente não estava junto, ficou em outro quarto. Eu fui para Pedralva, ia lá, tomava café na sua casa, a gente ia bater papo. Aquela vez que eu passei lá na casa dela e filmei o macramê, tudo também lá, a gente não estava junto, passei lá para tomar um café. E assim, mesmo a gente não estando junto numa relação sexual que tivesse esse afeto de toque, de tudo mais, a relação não terminou. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, falando assim, a gente não deixou de se relacionar em nenhum momento. Porque mesmo não estando junto, eu estava compartilhando com a Luísa e ela compartilhando comigo os medos desse processo de transição, os medos, os projetos, as coisas que eu venho trabalhando e fazendo comigo, ela trazendo os projetos, as coisas que ela vinha trabalhando e fazendo com ela. Quando você começou a montar o macramê, a gente não estava junto. Não. Você me deu o painel que está aqui atrás, que foi ela que fez, turma. Ela fez personalizado para mim tudo. Quando ela me deu esse painel, a gente não estava junto. Foi um presente que ela me deu. Uma amiga, na relação de amizade que a gente estava ali naquele momento. E aí, eu sou muito ruim para data, você sabe, mas foi agora, acho que foi fevereiro que a gente começou a reaproximar de novo agora. Reaproximar nesse sentido afetivo, que a gente chamou numa vinda dela que eu falei com ela que queria conversar. Foi final de março. Final de março? Foi depois do seu aniversário. Foi depois do meu aniversário, verdade. Foi final de março. Que aí, nesses encontros nossos lá na cidade, nas vezes que ela veio aqui, as trocas nossas, o abraço, parece que já, você falou que sentiu isso também, já tava ganhando uma caloria a mais, sabe? Uma vontade de ficar mais por favor, junto, né? Por favor, dá espaço pra Maia, cara. Tá chato. Ué. Não consigo, fica sério olhando pra ele. Tá chato. Vamos parar. Não. Não vai na tia não pedir carinho pra poder aprovar a carteira sua não. Tá fazendo arte. Cara, que fica que eu não aguento. Enfim. Mas assim, só voltando um pouquinho na parte do término, antes desse reencontro, só trazer um pouquinho assim da minha visão disso tudo também. Quando você trouxe pra mim os seus incômodos e a sua vontade de terminar a relação que a gente tinha, afetiva mesmo assim, eu acho que foi quando a gente colocou em prova mesmo tudo que a gente estava vivendo, sabe? Eu acho que quando você termina com uma pessoa que realmente você vê quem que ela é, e o respeito continuou o mesmo, sabe? Quando você trouxe que você precisava se afastar, que você queria terminar, que já não estava fazendo sentido pra você do jeito que estava naquela época. Então, assim, eu procurei ao máximo respeitar a sua opinião, apesar de que não era o que eu queria. Então, assim, mas mesmo assim eu resolvi respeitar a sua decisão. E da mesma forma, você também respeitou o meu espaço.
Então, assim, no começo eu fiquei meio distante, então, e ao mesmo tempo você também respeitou bastante isso. Então, eu acho que isso que fortaleceu mais pra gente continuar nossa amizade também. Eu senti a liberdade de continuar compartilhando minha vida com você da mesma forma que você também compartilhava comigo. Então, eu acho que isso que foi o mais gostoso, assim, até desse tempo que a gente ficou separado, mas não separado fisicamente, né? A gente continuou junto, nossa relação de amizade. E é o que você falou, que mesmo a gente sendo só amigos, chegou uma época, né, que o abraço já queria durar um pouquinho mais, que a gente queria ficar mais junto, que quando você vinha pra cidade, quando você ia pra lá, nossa, eu adorava quando você passava lá em casa, sabe? Queria te ver, queria estar pertinho, queria um abraço, queria um toque, um carinho. Eu acho que foi surgindo aos poucos de novo essa vontade de estar junto, né? E pegando dessa fala sua, do como foi para você, né, de chegar, da forma do respeito, eu acho que, sendo muito sincero, você não tá programado para falar disso, turma. Mas quando eu fui expor para Luísa tudo que eu estava sentindo, a cabeça muitas vezes vem, acho que vai para o próximo tópico que a gente ia falar, de como a gente vem construindo, que para mim, turma, tem sido a primeira vez que eu tenho me relacionado com alguém de forma saudável. Pelo menos pelo que você falou, tem sido muito para você também. É uma coisa que eu nunca tinha experimentado, não, sendo muito sincero. E está sendo das ações nossas. Porque, turma, quando aconteceu esse primeiro término nosso, eu fui lá conversar com a Luísa, você estava morando no predinho ainda, né? Tava. Eu fui conversar lá com a Luísa, os pensamentos, as primeiras coisas que vinham para falar era: por que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Por que você... Aí toda coisa, pensamento que vinha era: tá, como que eu tô me sentindo? Em relação a todas as situações, né? Eu me sinto, aqui eu tenho responsabilidade. Como eu tô sentindo, como isso tá chegando para mim, como eu tô me emocionando e me afetando dentro de tudo como que tava. Não é que o relacionamento tava ruim, era eu, como eu falei, as questões que eu tava tendo comigo, o como a gente tava ali, o momento que eu tava, o momento que você tava também. Eu acho que nesse somatório da relação, só que teve esse respeito, acho que um pouco do que a gente falou, de não ser o espinho e sim ser flor, conseguir chegar numa relação saudável. Eu tenho uma concepção, turma, de olhar para as palavras de uma forma que faça sentido para mim. Relação é rela a ação. São dois serzinhos individual aqui, que resolveu relar as ações afetivamente, em projetos, em ideias, em comida, em troca, em estar aqui convivendo, trocando junto nesse momento. Quando a gente estiver lá na cidade, trocando junto. No momento que a gente estiver junto, pelo WhatsApp. Onde for possível de trocar hoje, sabe? Então, assim, quando eu falo de estar construindo, de estar olhando para esse sentir, olhando para mim de verdade, é a primeira vez que eu tenho conseguido construir realmente uma relação onde eu enxergo como a minha ação, vou tomando, não é que eu estou constante conseguindo ver, mas tentando ver aonde as minhas ações estão relando com as ações da Luísa e que possa relar de uma forma gostosa, não precisa ser um espinho cutucando. E aí tem coisas que a gente tem feito e que parece até engraçado, turma. O dia que a gente falou sobre isso a primeira vez, a gente deu risada, mas estamos fazendo. E tá uma delícia. Como é que foi o nome? Não foi o primeiro nome que eu tinha dado, que a gente tinha conversado. Depois você falou... Eu não lembro o primeiro nome, eu não lembro. É tipo uma conversa, pra gente ter sempre uma conversa que a gente seja sincero. Como que tá sendo para você até agora? Como você tá sentindo? Teve algum incômodo? O que que tá gostoso? O que que tá ruim? De trocar assim. A gente teve uma primeira conversa, foi a primeira vez que a gente ficou, a gente combinou isso. Nessa reaproximação, né? A gente sentou e conversou, tudo. Você expôs tudo que você estava sentindo, suas expectativas e... Enfim, nesse retorno de agora. Nesse retorno de agora. E eu também coloquei tudo que eu estava sentindo, o momento que eu estava. A gente passou um ano separado, né? Então, assim, muita coisa mudou. As expectativas mudaram, somos outras pessoas de um dia para o outro, sabe? Então, um ano depois era muito diferente. Não era simplesmente voltamos a namorar. Não é assim. Não era igual voltamos. Não, era duas pessoas diferentes, tudo diferente. Só continuar da onde parou, né? Não era bem assim. Então, a gente conversou muito sobre isso e foi quando a gente teve essa primeira conversa bem sincera mesmo de
de colocar as expectativas, os desejos, os medos, tudo, né? E aí a gente ficou, nessa reaproximação final de março, como você trouxe agora, a gente ficou de novo. E depois, antes dela ir embora para Pedralva, a gente combinou. Na próxima vez que a gente se reencontrar, ou lá na cidade, ou ela viesse aqui, que foi acho que uma semana quase depois, eu passei lá, a gente se encontrou, a gente combinou de, no próximo reencontro, a gente vai falar o como que foi esse reencontro nosso agora, essa semana que passou afastado, que a gente não estava junto, que estava trocando pelo WhatsApp, mas como que foi, como que se sentiu, veio algumas dúvidas de todas as questões do que a gente já vivenciou antes, como que foi, tá se reaproximando, e a gente fez. A gente chegou na casa dela, a gente se cumprimentou, deu um beijo, conversou e falou, aqui, vamos fazer nosso bate-papo, o nosso combinado de como que foi para você, como você se sentiu durante essa semana, depois que a gente ficou novamente, como foi para mim, teve algum encontro, que questões que passou, rolou toda essa conversa. E aí depois a Luísa comentou comigo para a gente fazer de novo esse bate-papo. Acho que foi uma semana e meia, 2 semanas depois, para trazer o que estava sentindo. Só que a Luísa já... indústria também, tudo, ela já mandou, vamos fazer nossa reunião de alinhamento. Foi, mas assim, foi um nome que me veio na cabeça, mas que não deixa de ser, é uma reunião de alinhamento de expectativas, de tudo que tá sentindo, de tudo que tá bom, que não tá. Eu acho que não é só trazer os incômodos, eu vejo muito dessa forma. Exato. Não é só trazer o que tá incomodando, mas também os reforços positivos, assim, olha, você fez isso, você falou dessa forma e eu gostei. Talvez pra você nem tinha notado o que você tinha feito que eu tinha gostado. Então, da mesma forma pra você, eu não sei o que é gostoso pra você, eu não tô sentindo o que você tá sentindo. Então, às vezes é legal você me falar alguma coisa que eu fiz e que foi legal pra você, pra eu fazer mais vezes também, sabe? Até porque eu não consigo sentir o que você tá sentindo, nem você sabe o que eu tô sentindo. Então, eu acho que tanto partes positivas e negativas, os incômodos e a parte boa, eu acho que tudo isso é gostoso de falar e é uma reunião de alinhamento mesmo, né? A gente tem feito realmente essa reunião meio que falando assim, de o que tá ruim, o que tá bom. Realmente isso. Antes de gravar esse vídeo, a gente sentou ali fora no sol e estava fazendo nossa reunião de alinhamento. Semana passada a Luísa subiu na quinta e ficou até terça aqui comigo. Até quarta, né? É verdade, foi quarta de manhã. Praticamente uma semana completa aqui. A gente nunca tinha ficado tanto tempo junto, dividindo o mesmo espaço. A gente sentou ali fora e foi bater a prosa nossa. O que foi gostoso e quais os incômodos e o que foi gostoso nessa experiência que a gente teve de uma semana convivendo junto, na mesma casa, cada um com as suas coisas a fazer, a gente ter essa liberdade, esse espaço de poder fazer, sabendo que a outra pessoa está aqui junto nessa troca. A gente sentou ali e fez essa reunião. Mas não vou falar o que a gente estava conversando, mas acho que trazendo um pouco de verdade, como eu falei aqui, tem sido construído, pelo menos para mim, por tudo que você já falou também, uma relação saudável, porque a gente está olhando para como as nossas ações estão relando uma na outra. Nos projetos, na ideia, nesse contato, no gravar esse vídeo. Não foi algo que a gente resolveu, tipo, abre o vídeo e vamos gravar. E eu tô mais cara de pau de gravar a coisa aqui. Falar hoje, a Luísa tá começando o canal, tá um processo todo de início. Eu sei os medos que eu passei. Então eu posso imaginar alguns medos que ela tá sentindo nesse momento. Não que ela esteja. Mas pelos meus medos, pela minha experiência, e pelo que a gente já trocou de forma de criação, de vivência, de pensamentos, eu posso tentar imaginar um pouquinho, acho que um lado empático, de tentar imaginar, mas estar consciente que sou eu imaginando, não é a verdade, o que ela está sentindo. E já fica o convite também, né, Chuchu? Do canal? Sim, vai ter canal, já tem, né? Já abri o canal, vou começar a compartilhar os vídeos lá, falando disso tudo, dos meus medos também, dos meus processos e do meu olhar também sobre isso tudo dessa transição. Do quê? Do macramê. Dos macramês. Não, isso aí é a parte mais importante. Vou começar a colocar umas coisinhas de macramê lá, alguns pontos básicos, algumas pecinhas básicas também. Eu acho que vai ser bem legal. Compartilhar conhecimento. Da mesma forma que tudo que eu aprendi de macramê eu aprendi no YouTube, eu acho que eu também posso passar essa minha visão de como fazer e dos benefícios também. Não só como uma renda extra, mas como todos os benefícios que ele trouxe para mim também mentalmente.
Mas é isso. Turma, o canal da Luísa eu vou deixar marcado aqui também. Já tá aqui o @ Luísa Minas em Nós, Luísa.Minas em Nós, que vocês vão encontrar aqui também. Então, turma, fica o convite. Tá tudo começando. Acho que da mesma forma que eu sinto de verdade, Mandiocada, todo mundo chegando aqui de coração aberto, chega lá, olha o que ela vai compartilhar, a ideia do projeto. Tem muito sentimento, muito carinho, muita vontade de compartilhar conhecimento em cada nozinho que vai estar ali no macramê. Então, turma, você é de coração aberto, você chega lá também para acompanhar o canal, tem muita coisa nova vindo. Eu vou estar lá também, ela vai estar aqui também direto agora. E, turma, acho que assim, a ideia nossa de fazer o vídeo aqui foi, acho que para nós ter esse tempo nosso aqui depois do vídeo também, de aproveitar o Dia dos Namorados, a gente aproveitar ficar juntinho. Então, para lembrar, se você tiver alguma pergunta para nós, pode perguntar o que você quiser, nós resolvemos se nós quer responder ou não. Mas manda que nós vamos olhar aqui nos comentários mesmo, anotar no caderninho as perguntas todas, porque aí depois a gente faz uma live, programa antes, para vocês poderem se programar junto com a gente, e a gente abre uma live para poder responder essas perguntas e trocar ali no chat por um tempo, sem ser no Dia dos Namorados, para nós poder namorar. Mandiocada, acho que de coração, a minha intenção daqui de compartilhar esse vídeo era compartilhar um pouquinho do como eu, da minha parte aqui, nas minhas ações, e sinto que com as ações da Luísa, pelo que a gente vem conversando, a gente vem conseguindo sentir que realmente está relando a ação. Da minha parte aqui, gente, pelo que ela já falou também, deixo você falar, mas não é a primeira vez que eu tenho experimentado uma construção de uma relação saudável. Acho que é a primeira vez que eu tenho conseguido construir uma relação onde eu vejo as minhas ações relando com as ações de outro ser individual e não tendo a expectativa de que ela faça como eu acho que deve ser feito, como eu penso que ela deve fazer. E eu me enxergando no meu lugar para saber que a ação é dela, não minha, para eu não querer ter a posse da ação dela, senão vira em vez de relação, uma possessão. E eu tenho experimentado pela primeira vez na vida isso, tem sido muito gostoso. É isso que eu ia falar, tá gostoso se construir mesmo a relação. Eu acho que só o amor, só o carinho, só esse sentimento não basta numa relação. Acho que é importante, claro, mas não é só isso. Então, eu acho que a relação ela tem que ser construída com muita outra coisa. Eu acho que o principal de tudo é a comunicação mesmo. Então, eu acho que, como você mesmo já trouxe, a frustração, ela vem de uma expectativa não comunicada, né? Então, eu acho que quando a gente comunica tudo isso, eu acho que fica mais gostoso, fica mais leve, eu acho que fica mais duradouro, assim, mais firme essa relação. Então, eu queria também falar pra você que tá muito gostoso dessa forma que a gente tá fazendo. Tá leve, tá bem, tá gostoso, tá confortável, assim, sabe? Até porque os incômodos são trazidos, então acho que fica mais gostoso pra todo mundo. É muito doido, turma, porque nessas conversas nossas, não é só o falar coisas que talvez pode incomodar a outra pessoa. A gente tá tomando consciência de tudo. É ver coisas que é difícil para nós de ser falado e aí você questionar o porquê que é difícil falar. Sabe? Hoje, vou falar, sem falar no assunto, eu vou tomar liberdade, tá, Chuchu? Hoje, na reunião de alinhamento nossa, teve uma coisa que eu quis trazer para a Luísa que depende de uma ação dela, não minha. E aí, conversando com ela, eu falei, eu sei que é uma ação sua. Então, se você sentir de compartilhar comigo agora ou quiser pensar, eu queria entender como que chega para você essa fala minha, porque é uma coisa que não depende de mim. Como que você escutou isso? Que sentimento que despertou? Ela que sentiu te trazer na hora para mim. E teve uma coisa, posso falar? Pode, eu até ia falar também. Então fala você. Não, pode falar. Eu falo mesmo? Não, é porque assim, teve algo que me incomodou, que gerou um certo incômodo em mim, e eu não sabia como falar. E eu não conseguia expressar esse incômodo de alguma forma que não fosse invasivo pra você também. Que é em relação a mim o incômodo. Então, tipo, é uma ação minha. Foi uma ação sua que gerou um incômodo em mim. Como eu trouxe pra você, se fosse outras épocas eu deixaria passar, mas eu ficaria com aquilo ali dentro de mim, acumulando, guardando, remoendo, e que pode ser que uma outra época eu ia jogar na cara, sabe? Eu ia trazer em outra discussão, enfim. Mas foi um trabalho interno muito grande para conseguir expressar tudo isso, esse incômodo e sem
te deixar magoado também, sabe? Foi bem difícil pra mim, mas foi bom, assim. Foi um processo, eu falei, tô melhorando. Antes eu realmente não falaria. Eu acho que antes eu não falaria. E eu acho que eu deveria ter falado na hora que aconteceu, mas pelo menos eu falei, nem que seja depois. Então pode ser que na próxima vez eu fale na hora, se acontecer. Um exercício. Sim. Chuchu, eu vou refletir de coisas aqui rapidinho, para poder encerrar também. A questão de deixar fluir. Tem muitas coisas, não nesse momento nosso, mas que nas relações que eu tive, nas relações que eu tenho com outras pessoas, que tem coisas que eu quero falar, que na hora que eu consigo soltar, ela vem com choro junto. Isso aconteceu com você hoje. Eu sou chorona mesmo. Qualquer Turma, coisa pensa igual a Luísa falou de talvez guardar isso, aí depois num determinado momento solta, aí solta tudo que tá guardado. Tudo quanto é coisinha que gerou um incômodo, que gerou um sentimento ruim, aí solta tudo. Geralmente veio o choro nesse momento da fala, porque a água tem que fluir, emoção tem que fluir. Tudo. Se não flui, é a mesma coisa de uma represa. Você vai represando, vai acumulando, vai acumulando. Na hora que a represa estoura, o poder de destruição é gigantesco, porque é uma pancada vindo de uma vez. Porque você fez isso, porque você fez aquilo. Pensa na mesma associação de você não colocar para fora o que está sentindo, ir represando e guardando. Na hora que a represa estoura, meu amigo, minha amiga, sai de perto. O poder de destruição é devastador. É algo que muitas vezes numa conversa, se fosse colocada a água para fluir, deixando fluir, sairia numa conversa gostosa, Como muito mais fácil. Hoje. Como foi? Muito gostosa, por sinal. Muito gostosa. Turma, acho que era isso a ideia da partilha. Tem algo que você quer trazer mais, Chuchu? Tem mais um detalhe, mas não é com você. Eu queria agradecer realmente o carinho de todo mundo. Eu li todos os comentários naquele vídeo do Tô Namorando, né? Eu li realmente... Primeira dama da roça. A primeira dama. Eu queria agradecer de coração mesmo todo o carinho de vocês que me receberam aqui no canal também. Todo carinho mesmo de boa sorte, de bênçãos, enfim, tudo pra gente. Então foi muito gostoso mesmo, e tá sendo gostoso de estar por aqui. Eu vou usar a experiência sua que a gente trocou, tomar uma liberdade de trazer uma aspas da sua vida, do que você falou. Turma, é um pouco do que eu vivenciei, que eu comentei aqui no YouTube. E eu também, de verdade, agradeço todo mundo pelo carinho que vocês trataram a Luísa e me tratam aqui nos comentários, dá pra sentir, é o que eu falo, eu sinto que quem tá aqui no canal tá chegando de coração aberto também. Mas, turma, teve muito medo, muito processo, muita coisa que a Luísa tava ali naquele momento no vídeo com a gente, trabalhando e pensando para poder expressar. Como foi a primeira vez, se você for aqui no canal, no primeiro vídeo que eu compartilhei, que é o Coisa Velha Cria Coisa Nova, fazendo essa casca, as plaquinhas que eu fiz aqui em casa, turma, vocês vão ver que eu tava totalmente mental. Eu tava ali trabalhando todos esses medos meus, que eu venho trabalhando para estar aqui junto com vocês, compartilhando de coração aberto, com sinceridade, com amor e respeito. Então, turma, se for com amor, com respeito, com coração aberto, com carinho, chega lá para conhecer o trabalho da Luísa. Tá no comecinho, tem muita coisa que vai chegar ali ainda. Eu, no que eu puder apoiar, já falei pro Chuchu, tô aqui de coração aberto para apoiar. E eu agradeço muito, tem sido fundamental o seu apoio. Porque tem muita coisa, muito medo, muitas dúvidas, que eu acho que quando eu converso com você, você já ter feito essa caminhada um pouco mais na frente, eu acho que fica bem mais tranquilo pra mim, assim, me sinto mais segura, dá uma segurança melhor. Dá uma clareada no caminho. Clareada. Eu quero ser luz, Chuchu, pra clarear o caminho. Vamos clareando. Então, turma, se for de coração aberto, se achega lá também. E se for de coração aberto, não tiver fazendo sentido tudo que eu venho compartilhando aqui no canal, aí é aquele esquema mesmo. Curte, comenta, compartilha. Turma, a ideia do curtir, comentar, compartilhar, realmente é uma forma que você está agregando, você pode agregar com a gente também. YouTube vai entregar para mais pessoas o vídeo. Hoje o canal está monetizado, então é uma forminha que entra uns pingalinhos para mim também, somando tudo, vai dando para pagar as contas, para pagar a internet, para pagar a luz, para ir comprando quando é necessário algo para poder ir melhorando também a estrutura aqui. Então, turma, gratidão de coração por estar aqui junto com a gente. Deixe seu comentário e a dúvida que a gente vai responder, não esquece, né? Aí se tiver dúvida, coisa que quiser perguntar para nós, deixa no comentário que nós vamos anotar. E para finalizar, turma, Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados.
Ai, vai dar trabalho pra cortar esse vídeo por causa de um lambido. Atrapalhou o vídeo.